de volta aqui pra gente comentar aí a prova do fazendeiro, com o Yuri se tornando fazendeiro. Não foi dessa vez que a tradição foi quebrada, né? Não sei se vocês perceberam isto, né? A tradição da Fazenda 16. Qual é esta tradição? Todos os fazendeiros que indicam, os indicados, voltam fazendeiro. Foi assim na primeira semana. A Júlia, primeira fazendeira, indicou a Flor. Quem é que voltou fazendeira? A Flor. A Flor, segunda fazendeira, indicou quem? A Júlia. Quem é que volta fazendeira? A Júlia de novo. E aí, a Júlia, segunda fazendeira, indica quem? O Zelov, terceiro fazendeiro. E aí, o Zelov indica quem? O Yuri. Quem é que voltou fazendeiro? O Yuri de novo. Quem será que o Yuri vai indicar na terça-feira? Será que ele vai indicar o Zelov de novo e a gente vai ver o Zelov fazendeiro na quarta-feira que vem? Se continuar nessa tradição, né? Aparentemente as coisas vão por esse caminho. E a piscadinha, gente? A gente fez todo um CSI aqui para descobrir se realmente veio ou não a piscadinha. E sim, gente, veio uma piscadinha. Acontece que a piscadinha não tem nada demais. E foi aquilo que eu falei mesmo para vocês. Não tinha nada demais. Só que o que aconteceu foi, o que para mim foi mais grave, é que parece, sim, a impressão que fica, e é isso que eu acho que muita gente não entendeu. A impressão que fica é que, de fato, o Sasha tentou fazer com que o Sidney perdesse o poder, tivesse o poder anulado, tá? Por que que eu cheguei a essa conclusão? Não estou perseguindo o Sasha, tá? Antes que vocês aí nos comentários digam isso. Não é isto. Sabe por que eu cheguei a esta conclusão? Por uma razão. Lembra lá de como ele anulou os poderes com a Larissa? Ele falou que ele não conhecia as regras. Então, acredito eu que ele foi na ingenuidade. Talvez, não sei. Não estou na cabeça do Sasha para saber. Então, dado o histórico que o Sasha tem ali com respeito ao Lampião, acredito eu que ele foi ali, talvez na inocência, mas o Sidney se ligou que talvez o Sasha estivesse indo ali falar com ele na sacanagem. E aí o Sidney ficou chateado e chamou isso de jogo baixo. Agora, sobre a piscadinha, gente, pra mim não teve nada demais. Agora, se o Sidney viu aí que o Sasha tava dando mole pra ele, aí é outra história. Aí vocês perguntem lá pro Sidney, quando ele sair da fazenda, vocês perguntem lá pra ele e tal, porque isso aí já é com ele. Vocês perguntem pro Sasha também, se o Sasha tava dando lá em cima do Sidney, quando o Sasha sair e tal, vocês perguntem pros dois aí, porque isso aí não tem nada a ver com o que a gente tá trabalhando aqui, tá? Do que eu vi, do que eu percebi, a piscadinha ali é o de menos, inclusive. Eu vou mostrar para vocês aqui toda essa situação. Vou mostrar um trecho do vídeo, né? Como é que a coisa aconteceu. Detalhe é que a Flora, ela até avisa ao Sasha que não era para eles ficarem falando sobre o poder, não era para eles ficarem falando se o que estava rolando ali nos poderes ou não. E o Sasha mesmo meio que diz assim, não é a gente que está com poder e tal. Só que a Adriane Galisteu, ela deixa avisado todas as pessoas que pegam o poder. Não é para vocês ficarem conversando, darem dicas e tal sobre o poder, ou então vocês podem ter os poderes anulados. Era uma regra, basicamente, que a Adriane Galisteu impõe para eles. Não que eles estejam proibidos de conversar, não é isso. Mas é melhor evitar a conversa, né? É melhor evitar do que chorar depois. Basicamente é isso aí que a Adriane Galisteu deixou bastante claro. E foi exatamente aí, talvez, que o Sidney criou tanto caso com o Sasha. Mas não é perseguição ao Sasha, gente. Eu acho que o Sidney, ele teve uma reação exagerada sim, tá? Eu acredito que foi realmente exagerada a reação dele. Mas talvez porque ele tenha realmente compreendido errado. Agora, com relação à distribuição ali das tarefas e tal, teve uma cena ainda agora, para quem estava vendo no Play Plus, eu não consegui capturar, tá? Porque eu estava terminando de formatar o programa. Mas foi o seguinte, o Sasha estava querendo
que o Zelov pegasse outro animal, queria punir o Zelov e tal. E aí, pelo menos dessa vez, o Yuri compreendeu o recado da Adriane Galisteu, que os animais não são coisas para serem usadas para punir. Não, animal não é para punir. Vocês têm que ali colocar o animal, vocês têm que trabalhar, porque o animal não é nada para ser punido ali. Então, eles não vão colocar o Zelov. Inclusive, o que eles vão fazer? Eles vão distribuir o trabalho entre eles e vão dar folga para o grupinho. E agora eles aprenderam, inclusive, como é que as coisas funcionam, né? E os VARs aí, meio que desmentindo dos dois lados aí do que aconteceu, né, gente? Inclusive, teve um VAR ali que desmentiu a Suelen, né? Porque a Vanessa disse que foi a Suelen que tinha espalhado quem é que tinha entupido o banheiro. E aí a Suelen disse que não foi ela que disse isso e que ela apenas espalhou. Só que a Vanessa acusou exatamente disso, que a Vanessa disse basicamente que foi a Suelen quem tinha dito que ela tinha espalhado, que o vaso tinha sido entupido por ela. E o seu Albert foi para quem a Suelen de fato falou. A edição mostrou o VAR e aí desmentiu a Vanessa. Vanessa não, a Suelen. Me parece, né, que a Suelen vai embora mesmo amanhã. Por falar nisso, né, vamos dar uma olhadinha nas enquetes, que eu sei que vocês amam quando a gente mostra esses números, né? A gente tem aqui um Votalhada que vocês gostam. E eu acho que Suelen vai embora mesmo, gente. Suelen, sério, eu acho que a Suelen não tem como se sustentar na Fazenda. Eu acho, né? Vamos ver os números aqui, porque os números são gritantes, inclusive, né? Olha aí. Sasha com 47,67%. Suelen com 13,15%. E a Vanessa com 39,18%. Eu acho muito difícil a Suelen tentar reverter alguma coisa aqui. A Suelen não tem torcida forte. A Suelen não tem, assim, grandes proporções de pessoas querendo que ela fique ali. O pessoal do Twitter quer que ela fique, de fato, mas o pessoal do sofá não gosta dela. O pessoal do sofá acha ela muito debochada e vai tirá-la do programa. Eu acho que é meio impossível reverter ela nesse momento, né? Todos os sites, vocês podem ver aqui, no Splash, Notícias da TV e esses outros aqui e tal, vocês percebem que todos a Suelen está sendo eliminada. Nas redes sociais a mesma coisa, no YouTube está sendo eliminada, no X está sendo eliminada. Eu acho que só tem assim um ou outro perfil do X que quer eliminar a Vanessa. A maioria deles quer tirar a Suelen mesmo, tá? Eu acho que a Suelen, gente, não tem como não tirar a Suelen nesse momento. Ah, mas o reality show vai ficar flopado. Gente, a Suelen, ela é o grande problema do sofá. O sofá não gosta dela. A Suelen é tipo a Cariúcha foi o ano passado. A Suelen pesou a mão. A Cariúcha no ano passado pesou a mão também na Fazenda. Então ela foi eliminada pela mesma razão. A Cariúcha, quando ela pesou a mão ali no Lucas, ela pesou a mão ali em cima de tudo que tinha acontecido, foi o que causou a eliminação dela. A Suelen pesou a mão em cima do que aconteceu com a Vanessa. Então a própria Suelen também buscou a eliminação dela. Então acho que é a Suelen mesmo que vai deixar o programa amanhã. Não sei como é que vai ser, se os números reais vão ser comparáveis aos da enquete, né? Vamos ver a enquete aqui do canal, porque aqui vocês também me disseram os números de vocês, como é que vocês querem, né? Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, né? Vamos ver se vocês estão mostrando a mesma coisa que vocês mostraram para mim. Olha só, mesmíssima coisa vocês estão me falando aqui. Inclusive, né, aqui vocês ainda colocam a Suelen um pouquinho a mais. 14% para a Suelen, 48% para o Sasha e 39% para a Vanessa. Tá bem parecido, inclusive, com os números do Votalhada, né? Tá bem arredondado. Suelen, né, basicamente será a eliminada de amanhã. Eu acho meio impossível mesmo a Suelen voltar, gente. Acho meio impossível. E a edição mostrando os VARs aí de tudo que aconteceu, piora mais a situação da moça, né? Piora muito mais, porque aí sim mostra que de fato ela mentiu com relação a Vanessa. E a Vanessa tinha razão
quando disse que foi a própria Suelen que espalhou que ela que tinha entupido o vaso. Quem diria que um vaso sanitário iria ser responsável por eliminar alguém da casa, né? Mas bora lá comentar aí essa edição aí, vamos comentar algum dos VARs, né? Não consegui captar todos, gente, porque, né, eu tive que também resolver uma outra coisa em paralelo. Mas tudo bem, eu vou comentar assim as coisas que eu escrevi ao mesmo tempo. A Adriane Galisteu entrou ali, já falou com eles e tal. O Sasha estava assim meio que incomodado com alguma coisa. E aí a Adriane Galisteu falou ali. E aí o momento, tá? Que o Sasha fala com a Flora sobre o poder que o Sidney deu pro Albert. E aí o que o Sasha disse ali? Eu acho que o poder que ele deu para o Albert é uma imunização. E aí ele tentou falar com a Flora sobre a ordem aonde esses poderes vão ser abertos. E aí ele disse, não, abre antes da votação. E não, ele não pode abrir agora e tal. Eles ficaram discutindo mais ou menos como é que ia ser a ordem da abertura desses poderes. E aí foi que aconteceu. Depois da Flora alertar para ele que não podia falar sobre os poderes e dizer que não podia ficar falando disso, e aí o próprio Sasha dizia, mas não é a gente que tá com poder e tal. Sim, você não tá com poder, mas não é para você ficar especulando sobre o poder, né? É bom ficar calado e tal. E é o que eu falo para muita gente que tá torcendo pro Sasha. Gente, inverta a situação. Se fosse o Sidney fazendo a mesma coisa, vocês iam gostar do Sidney? Troca a posição. Se fosse o Sidney no lugar do Sasha. Se fosse o Sidney, se fosse o Sasha com o poder e o Sidney ali na baia. Se fosse o Sidney ali na baia chamando o Sasha com o poder na mão. E aí tentando conversar com ele, o que é que vocês achariam? Vocês achariam a mesma coisa. Então parem de achar que o Sidney está perseguindo o Sasha, que o Sidney está louco e tal. Porque vocês estão vendo uma coisa errada. Vocês estão esquecendo, estão ignorando aí essa regra implícita que a Adriane Galisteu deixa para eles de não conversarem. Mas o Albert estava conversando com o Zack. E aí vocês têm que cobrar do Carelli. Cobrem do Carelli. Eu estou falando aqui o que a Adriane Galisteu reforça lá quando o Sidney, quando qualquer um ali tem o poder nas mãos e dá o poder para outra pessoa. E ela diz que recomenda que eles fiquem ali em silêncio, não conversem com ninguém, não dê dicas, sinais, qualquer coisa que dê a entender sobre o que os poderes são. Então, gente, era isso que se tratava, tá? E foi aí que ele enfiou o negócio da cama no meio, que ele quis saber quem era que estava dormindo na cama dele, tá? E foi aí que o negócio foi piorando, foi aí que o negócio foi complicando. E foi aí que ele perguntou pro Sidney aonde é que o Sidney estava dormindo. No primeiro momento, o Sidney responde para ele, mas depois o Sidney se toca que ele não podia responder pro coisa. Só que aí eu achei meio estranho a edição ter mostrado, assim, percebam aí esse truque que eles mostraram. Eu não sei se o Yuri tem alguma coisa a ver com isso, tá? Mas eu achei estranho a edição ter mostrado esse toque aqui. Ele conversa com a Flora sobre o poder, aí depois fala da cama, e aí ele fala com o Sidney, pergunta sobre a cama e tal, e aí coloca no Yuri, é como se o Yuri estivesse olhando pro Sasha, como se o Yuri também falasse alguma coisa com um olhar pro Sasha, e aí o Sidney também responde alguma coisa para ele. Eu tenho um vídeo assim, eu não posso passar o vídeo inteiro, gente, porque vocês sabem, a Record sempre tá caindo em cima da gente com relação a direitos autorais, né? Mas eu passei um vídeo ali e tal. Aí eles têm uma regra para isso agora, tá? É 60 segundos que você pode passar. Então, você pode ir cortando diversos vídeos ali em 10 segundos para você encaixar e fazer uma narrativa. Você pode fazer isso, não tem nada de errado. Mas você não pode passar dessa regra. Para eu passar o vídeo inteiro é mais de 1 minuto. Então, eu ultrapassaria essa regra. Mas o trecho que interessa é justamente essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí depois eu mostro a piscadinha, que aí é onde vocês vão entender toda essa confusão.
Pra mim, eu acho que o grande problema do Sidney foi que ele se tocou que ele não podia responder ao Sasha. E aí é que eu acho que ele ficou revoltado. Aí é que eu acho que ele ficou chateado com ele mesmo. Olha aí, eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui como é que foi essa história toda, tá? Rapidinho, deixa eu só pegar aqui um trechinho aqui do vídeo. Olha só. Não, quem pode falar quem vem. Ah, então tudo bem. Vai que dá. Não, Tudo pode acontecer nesse reality. que eu acho que o Sidney tá dormindo na minha cama. Ô Sidney, você que tá dormindo na cama lá? Na cama que eu geralmente na fico? sala. Quem tá dormindo lá? Velho, acho que Então você percebe, eu acho que o Sidney se tocou que ele não podia falar com ninguém. Eu acho que foi isso que deixou ele chateado. E aí eu acho que ele falou o jogo sujo. E aí que veio o negócio da piscadinha, tá? Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi por isso que o Sidney agiu de uma forma exagerada, tá? Eu acho que foi por essa razão. Eu não posso falar sobre as razões a mais, porque aí eu teria que entrar na mente da pessoa, né? Aí já é meio impossível. Eu acho que foi por isso, porque o Sidney se tocou que ele não podia conversar. Eu acho que foi por essa razão, ele lembrou aí da recomendação da Galisteu e ele ficou chateado. Talvez chateado com ele mesmo de ter respondido ao Sasha que ele estava dormindo na sala. Embora a resposta dele não tenha nada a ver com o poder em si, ele deve ter pensado, porra, eu falei com o cara, eu não devia ter respondido a ele. Querendo ou não, gente, o Sasha não conversa com o Sidney ao longo do dia. Eles mal se falam. E aí, no meio da formação da roça, o Sidney tá com o poder na mão, e aí ele começa a conversar. Vocês não acham que o cara ia achar isso estranho? Digam assim pra mim aqui nos comentários. Vocês não achariam isso estranho também? É disso que eu tô falando, tá? Por isso que o Sidney... Eu acho que foi por isso que o Sidney ficou tão revoltado. Eu acho que foi só por isso. Não foi por outra razão, não. Se teve outra conotação, gente, aí só o Sidney pode responder, tá? Eu não posso responder por ele. Aí é com ele, aí vocês perguntem pra ele, tá? Agora com relação à piscadinha aí. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí da piscadinha, tá? Olha aí o que vocês conseguem ver dessa piscadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu vou colocar em tela cheia. Olha aí a piscadinha. O quê? Rapidinho. Olha aí a piscadinha, tá? O quê? A piscadinha é muito pequena, tá? Eu vou botar ela bem devagar aqui. Olha aí se vocês conseguem ver a piscadinha, tá? Se vocês conseguem perceber a piscadinha aí dele. Gente, ele pisca com os dois olhos, absolutamente normal. Pelo menos é onde eu consigo enxergar, tá? Absolutamente normal, pra mim não tem nada, vocês conseguirem enxergar, tá? Eu tô voltando o vídeo e passando de novo pra vocês verem, tá? Eu tô voltando e passando pra vocês verem. Não me parece que realmente ele tenha piscado assim, com um olho só e tal. Parece que ele piscou com os dois. Assim, eu fico em dúvida, porque a qualidade, né, da Record não é das melhores. Vocês sabem muito bem disso, né? Então tá aí, né? A piscadinha foi essa aí. Eu fiz aí todo esse CSI para mostrar para vocês aí, todo esse negócio dessa piscada aí polêmica. Mas no fundo, eu acredito que o grande problema do Sidney com relação ao Sasha e a tudo que aconteceu foi ao fato do próprio Sidney ter se tocado que ele não devia ter respondido ao Sasha na hora que o Sasha perguntou sobre a cama. Até porque esse é um assunto que você podia ter perguntado e ter respondido em outro momento. Ele podia ter esperado terminar a formação da roça e ter dito, olha, Sasha, aquilo que você me perguntou, aonde é que eu tô dormindo, eu tô dormindo na sala. Pronto, era isso que você queria saber? Aonde é que eu tô dormindo? Se eu tô dormindo ou não na sua cama, eu tô dormindo na sala. Ele podia ter respondido desse jeito, ele podia ter esperado. Eu acho que foi isso que ele ficou revoltado, tá? Acredito eu, tá? Acredito eu que tenha sido isto. Enfim, em se falando disso, eu não vi nada demais com relação à piscadinha, mas eu vi com relação à forma como o Sasha puxou a conversa com o Sidney, tá? Isso aí eu achei que ele errou, tá? Isso aí eu achei
que ele errou. Isso aí eu achei que ele não devia ter feito o que ele fez. Isso aí eu acho que o Sasha errou. Tá? Ele não devia ter puxado conversa com o Sidney. Não era o momento para isso. Sobre o Zack ter conversado com o Albert, cobrem ali do Carelli. Se o Carelli viu que eles estavam descumprindo alguma regra, ó, deviam ter cancelado o poder, né? Não cancelaram. E aí, isso não é problema meu. Só tô comentando com vocês aí as coisas que eu vi. Fora isso, gente, foi outro destaque que aconteceu ali durante o intervalo também, foi essa babação de ovo do Fernando com a Su. E aí o Fernando ali, ó, você percebe que tá... Isso aqui já foi em outro momento, tá? Não foi no mesmo intervalo aonde o Sidney tinha falado com o Sasha, tá? Aliás, onde o Sasha chamou o Sidney. Não foi no mesmo intervalo, já foi em outro intervalo. E aí, o menino fala ali com a Su fala com ele, e aí eles dão as mãos, e aí a Su fala que ela tava tranquila, tranquilíssima, que se ela ficar, tudo bem, se ela sair, tá tudo bem também, se ela ficar, vai botar fogo na casa, mas se ela sair, tem um caminho lindo pra ela aqui fora, aquele mesmo discurso que ela falou lá dentro da casa. Então, gente, assim, foi uma babação de ovo, pegaram nas mãos e tal, vocês já sabem tudo isso aí, vocês já sabem. Aí os dois se abraçaram no final ali e tal, e toda essa história. E aí um dos momentos que a Flor disse que ela se sentiu pressionada, tanto pelo Zé quanto pelo Zack. Porque a Flor, assim, eu falei no vídeo anterior, você pode dar uma olhadinha aí no card, o seguinte, a Flor queria de fato dizer que ela queria que os grupos acabassem. E ela falou isso com todas as letras. Inclusive quando ela entrou no quarto. Ela foi bem clara quando ela disse que acabando o outro grupo, vai acabar o grupo na casa. E vai. Ela falou, não está errada quando ela fala esse raciocínio. Vai, porque não tem mais o que fazer. Vocês estão ali juntos agora porque vocês estão se protegendo. Mas a partir do momento que acaba o outro lado, vocês não vão mais se proteger, porque aí é cada um por si. Mas o Zack, o Juninho e tal, o Gilson, aliás, dizem assim, não, o grupo é para sempre e tal. Não é para sempre, vocês sabem que não é para sempre. A afinidade é para sempre, mas o grupo não é. Aí ela fica ali e tal, e ela joga isso mesmo para eles, tá? Ela joga como se ela realmente estivesse se sentindo desprezada e menosprezada por eles. Ela disse que se sentiu pressionada por eles depois que ela falou isso aí. E aí o pessoal ficou chateado porque ela falou porque ela queria que o grupo acabasse. E aí foi quando o Zelov disse, né? Você só permaneceu até aqui porque o grupo te protegeu. E se você estivesse fora do grupo, você já teria vazado da fazenda. Eu acho que não, eu acredito que não. Mas na visão deles, sim. Ela teria já vazado ali. Então ela se sentiu pressionada aqui. Mas ela foi clara assim quando ela disse que acabando o outro lado, o grupo ia de fato acabar. E vai acabar, gente. A Flor não tá errada quando ela diz isso aí, não. Ela só se expressou mal. Ela deveria ter dito assim, olha, durante a votação, eu estou votando na Su porque eu espero que o outro grupo termine, porque assim a gente pode começar o jogo individual. Ou então ela poderia dizer assim, eu vim para a Fazenda para fazer o meu jogo individual. Eu não vim para a Fazenda para fazer jogo em grupo. Estou jogando em grupo agora porque eu preciso me proteger. Mas a partir do momento que o outro lado acabe, aí eu quero jogar individual. Ela poderia ter feito várias coisas ali para explicar o lado dela, né? E aí essa tal dessa briga aí, eu já te contei nos vídeos anteriores aí, mas eles mostraram o VAR. Mostraram o VAR da Vanessa chamando a Babi e a Fernanda de cobra. Sim, mostrou o VAR, de fato, ela chamou as duas de cobra. Porém, vamos relembrar uma coisa, o VAR deixa bastante claro que isso aconteceu no contexto da briga dela com a Babi e com a Fernanda, ou seja, tem duas coisas aí, era normal que ela chamasse as duas de cobra porque ela tinha acabado de brigar com as duas que eram amigas dela. Quem nunca chamou um amigo de alguma coisa depois que brigou com um amigo, né?
Então, assim, pra mim isso não é grave. Não é, pelo menos não é tão grave assim. Porque todo mundo faz isso. Deixem de hipocrisia. Depois tinha a Larissa. A Larissa foi a primeira pessoa que de fato acolheu a Vanessa no grupão. Depois foi a Suelen. Depois sim que as meninas começaram a ficar desconfiadas da Vanessa. Então assim, não é passando pano ou achando que a Vanessa está 100% correta nessa atitude. Não acho que ela esteja. Mas só estou colocando vocês à luz dos fatos. A Vanessa de fato falou mal sim da Babi e da Fernanda. Mas o contexto em que ela falou mal foi o contexto em que ela tinha acabado de brigar com as duas. Já ali naquele finalzinho ali da primeira para a segunda semana e tal. E a partir daí ela ficou meio dividida ali quando a Larissa a acolheu e colocou ela dentro do grupão. E se a Larissa não tivesse sido eliminada, eu também acredito que a Vanessa não teria se jogado de volta no grupinho. Porque era a Larissa meio que segurava a Vanessa ali por perto. O VAR deixou isso claro também, tá? Outra coisa que o VAR deixou bastante claro nessa história toda aí, antes da gente falar da prova do fazendeiro, foi justamente o VAR da Suelen falando pro Albert quem tinha entupido o vaso. O Albert estava na cozinha, de fato, como ele falou, com um prato na mão, e aí a Suelen fala assim: foi descoberto quem joga a coisa dentro do vaso. E aí o Albert pergunta quem? E a Suelen responde a Vanessa. Ou ela fala a Nessa, né? Então, foi a Suelen quem espalhou que tinha sido a Vanessa. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo acabar com a carreira de Suelen? Não, estou querendo dizer que o VAR deixa bastante claro que o argumento da Vanessa, que a Suelen foi quem espalhou e disse que tinha sido ela que entupiu o vaso, tá correto. Se foi, de fato, se foi a Suelen, a pessoa que originalmente falou isso aí é outra história. Não foi isso que a Vanessa acusou a Suelen. A Vanessa só disse que tinha sido a Suelen que espalhou. Esse foi o negócio. Então, o diabo mora nos detalhes, gente. É aí que tá a situação diferente. É aí que tá a razão da Vanessa, tá? É aí que as coisas começam a complicar. Aí depois a Adriane Galisteu entrou ali para falar com eles, né, com os peões que iam fazer a prova. Aí falou primeiro lá com a Suelen, que foi vetada ali de fazer a prova. Falou com o Yuri, que estava feliz, com o Sasha e com a Suelen. E aí primeiro ela perguntou assim pro Sasha, né, qual era o sentimento dele, porque afinal ele foi vetado na prova anterior, mas agora ele foi lá fazer a prova e tal. Aí ele disse que estava feliz porque agora ele ia poder fazer a prova dele. E aí quando ela perguntou para Suelen, tá? Quando ela perguntou para Suelen qual era o sentimento dela sobre ter sido vetada, ela chamou o Sasha de burro. Ela disse que o Sasha foi burro. Aí ela disse que estava bem tranquila, igual ela estava ontem, que ela se conhece muito e que ela sabe quando ela precisa ter um fair play. E que não é pelas pessoas, mas que é por ela mesma. E que no caso dele, se referindo ao Sasha, ela disse que foi burrice. Ela chamou ele de burro, literalmente. E aí ela disse assim, que deixa as pessoas irem lá para a prova, desejo boa sorte para eles e para mim também. Estou aqui para vivenciar essas experiências e estou pronta para o game. Infelizmente, né, o game não vai acontecer mais para Suelen, né? Vocês já sabem que não vai. E aí começou de fato a outro momento ali do programa, né? A despedida, a ida deles lá para a prova. E aí a continuação da história da piscadinha. Começou de fato com o Sidney relatando ali pro pessoal do grupinho que o Sasha estava falando, tentando conversar com ele, quando o próprio Sasha saiu e falou, e ouviu o Sidney falando sobre ele. Como é que foi que isso de fato aconteceu? É por isso que eu sustento, e vou continuar sustentando a teoria, de que o Sidney se tocou que ele não podia conversar com o Sasha ali. E foi por isso que ele ficou tão chateado.
porque ele se tocou que ele conversou com o Sasha. E essa história da piscadinha, eu acredito que ele só usou esse negócio da piscadinha porque ele precisava, assim, de uma justificativa qualquer para colocar, assim, no lugar. Porque, de fato, não houve nada demais, a piscadinha não foi nada. E aí os dois brigaram, né? Eu já te contei essa briga aí, dá uma olhada lá, porque eu não vou ficar repetindo, pra gente não ficar repetitivo aqui. Mas foi isso que aconteceu. Eu acredito que o negócio da piscadinha não tenha necessariamente a ver com, de fato, a piscadinha, mas o fato do Sidney ter falado com o Sasha quando ele sabia que não podia falar com ele. E aí o Sidney ficou chateado, não com o Sasha, eu acho que o Sidney tá chateado com ele mesmo, de ter falado com o Sasha ali. E aí culpou o Sasha por isso. E aí o Sasha voltou, Camila ficou chateada com ele, porque ele vetou a menina, a Suelen, e aí toda aquela cobrança de fidelidade, que ele não deve fidelidade pra ninguém, e o Sasha tá certo, ele fez o que era correto pra ele e tal, só que as meninas ali continuavam cobrando a fidelidade dele. Já falei sobre isso, não vou repetir, mas o Sasha não deve absolutamente nenhuma fidelidade pra ninguém. Até porque elas votaram nele, meteram 32 votos nele. A Camila, então, é outra que nem pode cobrar, porque ela deu o poder pro Sasha, que duplicava os votos dele. Ela não pode sequer cobrar absolutamente nada dele. Ao contrário, ela tem que ficar calada na dela, porque o Sasha tem razão. E aí a Vanessa foi a última a chegar na baia. Aí todo mundo achou que a Vanessa ia criar problema. Não, a Vanessa não criou problema nenhum. Procurou qual era a cama que ela ia dormir, simplesmente se deitou ali e dormiu. E aí o Sasha foi conversar com as meninas e tal. E foi nesse momento aí que cobraram a tal da fidelidade dele aí. E ele falou, vocês não pensaram em mim na hora do Resta 1, vocês votaram em mim, por que eu tenho que me preocupar com vocês? Não tem mesmo que se preocupar com ninguém. Aliás, ele não tem que se preocupar nem com metade daquela casa que meteu esses votos nele. Enquanto elas estavam conversando ali, Vanessa estava dormindo e o Sasha estava dizendo assim, isso aí eu vou discordar um pouco do Sasha e vou concordar com a Júlia. O Sasha disse que a Vanessa é muito carente, mas ao contrário, a Vanessa é muito inteligente, como a Júlia disse. Na visão do Sasha, a Vanessa é muito carente, que quando alguém dá atenção para ela, ela começa a se abrir. Já a Júlia disse que não, que a Vanessa é muito inteligente, que ela faz toda a movimentação dela, que ela realmente parece ser muito sonsa, mas que na verdade ela age assim por trás com bastante destreza. E a Júlia tem razão. Ela não falou com essas palavras, eu sei aí que ela não falou com isso, mas a intenção dela foi dizer isso. E é verdade, tá? A Vanessa, ela agiu com uma destreza ali, passou para trás muita gente, porque ela soube muito bem articular as coisas ali. E eu falei para vocês, quase que ela ia ser eliminada. Só não vai por causa da Suelen, né? A Suelen se complicou no meio dessa história toda. Por isso que a Vanessa vai ficar. Se fosse em outra ocasião, talvez a Vanessa tivesse sido eliminada sim. Mas o problema é que a Suelen acabou passando à frente. E aí toda a história da Flor, que eu já te contei aí, o aniversário da Gisele. A Gisele reuniu o pessoal do grupinho e do grupão ali, presta atenção, só para bater ali o café da manhã que ela queria e tal. E aí o Zé também deixou bastante claro a história da Flor ali, que ele não gostou da cobrança. E aí já deixou também claro que a Flor deixou de ser uma prioridade para ele e tal. E aí o Sasha com o Yuri conversando lá sobre o que o Sidney fez ali de manhã, de madrugada, ali depois da formação da roça, dizendo que o Sidney estava maluco das ideias e tal. E aí o Sidney se justificando pro Gui, dizendo ali que ele achou que o Sasha fez um jogo sujo com ele e tal, enfim. Cada um dando o seu lado da história. Acho que o Sidney só precisa entender para ele mesmo que talvez a raiva dele não seja com o Sasha, seja com ele mesmo, por ter falado e quase colocado em risco o próprio poder que ele tinha nas mãos. E aí foi quando as meninas começaram a articular o que elas vão acabar colocando em prática amanhã em cima do Yuri, depois que ele se tornou fazendeiro, né?
que agora tá na hora delas começarem a mostrar que elas têm que trabalhar também dentro da casa. E aí a Flora fala que é muito importante elas trabalharem, que é muito importante elas mostrarem ali e tal, porque isso acaba trazendo ali consequências. E aí ela lembrou que a Júlia já foi parar na roça porque a Flor disse que ela não fazia nada dentro da casa. E aí, ó, mostrou o VAR da Flor indicando a Júlia exatamente por isso. É, exatamente por isso mesmo. Aí lá naquele negócio da bet aí que eles fazem, praticamente só duas pessoas, colocaram ali no Sasha. O próprio Sasha, eu fico pensando, quem foi a outra pessoa que colocou no Sasha ali que ele poderia vencer a prova do fazendeiro? Obviamente que ele apostou nele mesmo. Mas quem seria a outra pessoa que apostou que ele poderia vencer a prova do fazendeiro, né? Quem teria sido essa outra pessoa? Eu juro por Deus, assim, não tô falando, não tô sendo irônico, mas eu queria saber quem foi este santo aí que apostou no Sasha. Porque, olha, 9 pessoas apostaram na Vanessa. Pra mim era provável, né, por causa do grupinho ali. Eles queriam que a Vanessa fosse. E 9 pessoas apostaram no Yuri. Obviamente também porque o grupinho deles ali também tem 9 pessoas. Agora, quem foi que apostou no Sasha? Será que foi o Zelov que apostou no Sasha? Eu não duvido, viu? Que tenha sido o Zelov que tenha apostado. O Sasha apostado nele mesmo. E o Zelov tenha apostado no Sasha também, viu? Não, eu não duvido, não. Nem um pouco eu não duvido. Que o próprio Zelov tenha apostado nele aí. Porque só isso explica, né? Por que deu essa diferença tão grande. E aí, na prova do fazendeiro, com a Vanessa, o Sasha e o Yuri. Aí, antes da prova do fazendeiro, a Adriane Galisteu fez uma pergunta para todos eles. Como é que vai ser receber o chapéu do Zelov? Aí o Yuri disse que vai ser uma vitória por tudo que o Zelov fez com ele, que vai ser um prazer para ele enorme olhar nos olhos do Zelov e receber o chapéu. Corta pro momento que o Zelov cagou para ele na hora de receber o chapéu. E aí a Vanessa disse que para ela vai ser incrível, pois ele é quem mais inspira ela a jogar. Na visão dela, é um dos melhores jogadores da casa. E aí o Sasha disse que ele estava doido para que isso acontecesse, porque ele queria ver a cara do Zelov entregando o chapéu para ele, e que ele ia odiar, e que ele ia gostar muito de ver isso acontecer. Gente, não ia acontecer absolutamente nada. Do jeito que o Zelov cagou pro Yuri, ele ia cagar pro Sasha também. Então eu acho que não ia dar muita diferença. Sendo que ele nem tem briga direto mesmo com o Sasha. Ele e o Sasha não brigam, de fato. A briga dele é com o Yuri, não é com o Sasha. Então não ia dar diferença, não ia dar problema nenhum, né? Vamos lá. E aí ela explicou a prova, que eles tinham que tirar todas as bolinhas de dentro das gaiolas. Todas, não podia deixar nenhum, para eles poderem abrir a portinhola e poder sair de dentro dela. E só aí bateu o giroflex, tá? Era uma prova simples, porém, gente, complicada ali, cansativa. E eles tinham o balde, tá? Para dar uma ajuda. O balde era estratégico, você podia usar e de várias formas ali que eu acho que eles não souberam usar. Simples assim, gente, tá? E aí botaram eles lá em cima das plataformas, caíram dentro ali da gaiola e tal. Começou a prova. Gente, o Yuri de cara, né? Essa prova foi feita pro Yuri, gente. Sério mesmo, tá? Não tô aqui querendo dizer que ele teve vantagens a mais. Foi feita pra ele porque ele era o mais alto dos 3. O Yuri eu acho que tem 1,90, uma coisa assim, ele é bem altão. O Sasha, ele é alto, mas não é tão alto assim. A Vanessa, coitada, é bem pequenininha. Então você percebe aí que o Yuri é o mais alto de todos eles. Então a prova foi feita pro Yuri. Ele tava ali na gaiola amarela. O Sasha praticamente ficou dentro. Ó, você percebe assim que só um pedaço da cabeça dele tava para fora das bolinhas. Só um pedaço. E aí você percebe que o Yuri, ele jogou para fora tudo, inclusive o balde, né?
A Adriane Galisteu falou que o Yuri lá abriu mão até do balde. E que o Sasha também fez a mesma coisa depois. Olha aí a Vanessa, olha a situação da Vanessa dentro da prova, gente. A Vanessa, assim, olha aí o que ela assim, no começo ela pegou o balde e foi jogando com o balde. E aí depois ela foi abrindo mão do balde. E aí o Yuri ali foi tudo com a mão, jogou tudo com a mão. O cara, ele jogou assim com a mão e tal. Aí que eles foram perceber a necessidade do balde. E aí o Sasha, ele foi ficando para trás no começo, e o Yuri, ele foi assim. E como eu falei para vocês, essa prova foi para ele. Porque no começo, assim, ele tava com um gás tremendo. Ele foi muito rápido. A Vanessa ficou para trás, gente. A Vanessa já tinha dado a impressão que ela tinha desistido ali. E aí, do meio da prova em diante, deu um gás, assim, no Sasha, porque acho que ele percebeu que se ele não tentasse, né, pelo menos de alguma coisa, ele ia acabar se dando mal. E aí veio uma força no Sasha que ele praticamente se igualou ao Yuri ali. E aí o Yuri foi jogando as bolinhas, a Vanessa foi ficando para trás, e aí em determinado momento você percebe aí que a diferença do Yuri pro Sasha começou a diminuir bastante. Porque o Sasha assim deu um gás nele, que assim é meio incompreensível de onde veio essa força. E até que em determinado momento você consegue ver que eles basicamente estavam bem próximos já um do outro. A Vanessa, coitada, ficou presa nas bolinhas. Eu acho que ela compreendeu, eu não vou vencer mesmo, não tem como vencer essa prova. E foi ficando entalada lá dentro. Ficou mesmo só os dois. Aí que os dois perceberam a utilidade do balde. Se eles tivessem deixado o balde aí, era muito mais fácil. Por quê? Eles encheriam o balde com as bolinhas e atiraria para cima. Botava o balde para cima, jogava um monte delas para cima. Aí baixava o balde de novo, jogava um monte delas para cima e tal. Era muito mais fácil. Mas olha aí o Sasha, quase lá, né? O Sasha quase lá. Olha aí a diferença. Mas o Yuri continuava na frente, gente. A Vanessa até que avançou alguma coisa ali, mas ela entendeu que não tinha condição para ela. E o Sasha foi avançando ali, o Sasha de uma certa forma ganhou esse gás, avançou, mas o Yuri estava muito mais à frente, gente. Muito mais à frente. Eles até chegaram a empatar de novo, né? Teve um momento aí que a Adriane Galisteu pegou uma tomada de cima. Mas enquanto isso, olha aí de novo a Vanessa, gente. Ela ficou para trás, né? Ela entendeu que não tinha para ela. Quando a Adriane Galisteu mostrou essa cena aí, né? O Yuri já tava para ver o fundo branco ali. E o Sasha a mesma coisa, ou seja, eles já estavam igualados. Faltava pouco mesmo a diferença de um para outro. E aí era uma questão de força, quem tinha mais força para conseguir chegar ao final da prova. A Vanessa, coitada, estava muito longe, não tinha condição mais para ela. E aí o Yuri estava muito cansado, mas ele começou a gritar, é para mim mesmo, não sei o quê. Ele começou a gritar e o Sasha quase, vocês percebem que o Sasha foi quase, o Sasha foi quase, mas não deu. O Yuri, ele estava muito, mas muito mais com gás ali, pegou uma coisa assim no final e tal, e a Vanessa já estava brincando com as bolinhas. Ela já tinha desistido da prova há muito tempo, ela não estava mais nem aí para essa prova, porque não tinha a menor condição para ela. E aí o Yuri terminou a prova primeiro, gente, e o Sasha quase, viu? Quase, foi muito pouca essa diferença, gente, muito pouca. Enquanto isso, a Vanessa só brincava com as bolinhas, né? E aí o Yuri finalmente limpou toda a gaiola e abriu a portinhola, saiu, abateu o giroflex, se tornou aí o quarto fazendeiro da fazenda, gritou, ficou feliz, chorou. Percebe que ele chorou bastante e vocês percebem que ele estava muito suado. Você percebe aí como brilha o rosto dele, né? Olha aí como o rosto dele tá brilhante de suado. Não só ele, tá? Você percebe no Sasha também que o rosto dele tá muito suado. Você percebe na Vanessa também que o rosto dela tá muito suado. Porque isso era uma prova de esforço físico. E eu falei para vocês, essa é uma prova que um dos homens ia vencer. Porque era uma prova de esforço físico. Era muito difícil uma mulher vencer uma prova dessa assim, era muito, muito desigual. E aí a Adriane Galisteu contou para eles quantas bolinhas tinham em cada uma das gaiolas. 2.250, se eu não me engano.
que eles tiraram aí 1-1, quer dizer, o Yuri tirou 1-1, né? O resto não tirou. Ficaram aí pelo caminho. E aí a volta do Sasha, a volta do Yuri já como fazendeiro, né? Já foi aquele negócio, né? Vocês já imaginam que ele chegou ali pensando que ia causar um grande problema, mas não ia causar. Não foi ali causar e tal. Não teve grande coisa. No momento, aliás, deixa eu só voltar uma cena aqui. No momento que os dois se abraçam aí, o Yuri diz assim: eu te amo, irmão. É pra nós, tá ligado? É pra nós. Enfim, não vai mudar muita coisa no jogo, né? Só vai mudar porque se ele vai poder proteger alguém ali, não vai. Não tem como ele proteger, inclusive, né? É impossível ele proteger alguém ali dentro. E aí, na volta ali dele pra sede e tal, voltou ali, eles estavam muito cansados, você percebe ali. E aí ele abre a porta e grita: o fazendeiro chegou, porra! O Senhor é digno, nunca dorme, pai. Aí começou a gritar ali e tal. E aí você percebe que eles estavam muito cansados dessa prova, cansadíssimos. E o Zelov, gente, basicamente, olha, o Zelov cagou pro Yuri. Tava nem aí pro Yuri sendo fazendeiro. Ao contrário, olha o riso aí, o sorriso amarelo que ele deu pro Yuri fazendeiro. Cagou, tava nem aí. E aí, olha só a hipocrisia. Isso aí, gente, é o que eu chamo de hipocrisia. As meninas aí do grupão, que basicamente, né, disseram que tinham que deixar os machos, a própria sorte, tudo ao redor dele. Eu basicamente diria: eu quero nem saber de vocês, se fosse o meu caso. Se fosse comigo, eu diria: eu tô cagando pra vocês, eu não quero o cumprimento de vocês. Vocês, quando me deixaram a própria sorte ali na outra vez, vocês ali não quiseram me ajudar, não quiseram me salvar. Tô cagando pra vocês, não quero o cumprimento de vocês. Eu teria dito isso. Inclusive, né, se é pra botar fogo no jogo, eu teria dito isso. Eu sei que eles estavam muito cansados. Você percebe aí o quanto a hipocrisia deles, assim, delas, né, mais delas do que dos meninos. Pelo menos os meninos ali, eles assumem o lado deles, mas as meninas não, elas vivem querendo lacrar o tempo todo, especialmente a Flora, e aí fica aquele negócio chato. O discurso dela só vale para ela, mas para os outros não vale. Então fica aquela coisa chata, né? Você percebe que eles estavam muito cansados, mesmo assim, tá lá. Aí a Adriane Galisteu entrou ali, você percebe que o Sasha também estava muito cansado, extremamente cansado. E aí a Adriane Galisteu falou ali, né, para fazer a passagem de chapéu para pro Yuri, né? E aí ela fala de loiro para loiro, né? Basicamente. Eu acho que o Yuri, ele é ruivo, acho que ele não é loiro, não. Enfim. Olha aí o Yuri baixando a cabeça e imaginando que o Zelov fosse colocar o chapéu na cabeça dele. O Zelov só entregou na mão dele e disse parabéns. E aí o Yuri coloca na cabeça e fica encarando o Zelov. E o Zelov só ri, ele não tá nem aí. Olha aí, ó. O Zelov tá cagando pro Yuri. Esse é o tipo de provocação que o Yuri faz. É o tipo de provocação que, assim, não precisa. E, assim, é o tipo de provocação de quinta série e tal. E é o que eles falam mesmo. Não precisa disso. Mas vocês sabem, o Yuri vai correr atrás disso, porque isso é o que sustenta a narrativa dele. Ele foi lá, tá lá pra fazer isso, gente. E aí foi a Vanessa pedir votos ali. Aí ela disse que ela estava com o jogo, que o jogo dela no começo ali da Fazenda era não se indispor muito com as pessoas, que ela foi e ficou mais neutra, mas que agora ela mudou de jogo, que ela não vai mais tolerar muita coisa, que ela teve que tolerar, que ela aguentou muita coisa e que agora ela vai se posicionar firme e forte, que agora ela não tem medo de mais nada e que agora ela vai mesmo se posicionar e tal, acabou. Aí foi o Sasha. E aí o Sasha
Disse assim que o Brasil já trouxe ele 2 vezes da roça, que ele não tinha palavras para expressar a gratidão dele e que ele precisa mais uma vez que o público ajude ele a voltar. E aí ele disse que está dando tudo dele ali no programa, que ele está se expondo, se arriscando ao máximo, sendo alvo de quase toda a casa, aliás, de quase a casa inteira, que ele está sozinho, que ele está tomando tiro assim de todos os lados aí, e que ajudem ele a continuar lutando pelos sonhos dele. Aí foi a Suelen. A Suelen pediu ali, né, que ela tá aí na primeira roça dela, mas que ela estava muito feliz com o jogo dela, que ela tá vivendo a experiência da fazenda e que ela tá no confinamento, que as emoções ficam à flor da pele e que por isso ela fala às vezes demais, palavrões e tal, mas que ela foi preparada para o game e pede para as pessoas para ela ficar um pouquinho mais lá. O que eu acho que não vai rolar, né, Suelen? Porque o teu grande problema é que você é muito desbocada mesmo. Não vai rolar. E aí a Adriane Galisteu disse boa sorte para eles e que amanhã ela encontra eles lá na varanda dela. E aí terminou o programa, foram contar aí como é que foi a prova extremamente cansativa. Você percebe aí que o Sasha ainda estava bem cansado, o Yuri estava bem cansado e tal. Foi só isso, gente. Foi só isso mesmo o programa, tá? No fim das contas, o que eu acho que vai acontecer? A Suelen mesmo vai embora. Não tem muito o que fazer. Queria que a Suelen fosse embora? Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Até queria, sim. Eu acho que a saída da Suelen vai obrigatoriamente forçar outras pessoas a desenvolverem narrativas. Porque tá assim, fica muito centrado em cima só do que algumas pessoas querem. Agora eu vou ser sincero pra vocês que eu amei um dos momentos da Adriane Galisteu no final do programa. Eu vou buscar o vídeo. Eu peguei isso aqui no X, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui o link do X, né? Sobre as vivências rurais, né? Deixa eu pegar aqui porque esse vídeo foi maravilhoso. A Adriane Galisteu, assim, quando ela fala essas coisas, ela é maravilhosa. Deixa eu só pegar aqui o vídeo aqui para vocês para mostrar que a Adriane Galisteu tá muito ciente, sim, das fofocas que estão rolando aqui fora, viu? A Adriane Galisteu tá muito ciente do que a gente tá vendo. Adriane Galisteu, tu tá sabendo muito como a gente tá sabendo também, né? Tá sabendo aí de coisas que a gente também sabe e torce aqui fora, né? Olha só o que a Adriane Galisteu falou aqui neste vídeo, nesse momento final. É maravilhoso o que ela falou, só encerrando o programa. Olha só aí, rapidinho. Peraí, gente, rapidinho. Tem 6 sinais exclusivos da Fazenda, onde você pode acompanhar o Yuri e o Gui trocando vivências rurais. Então, gente, tem... O Yuri e o Gui trocando vivências rurais. Gente, isso é maravilhoso. Porque vocês sabem, né? Há um tempão que a gente vem observando aí os dois, né? Há um tempão que a gente vem observando que os dois aí meio que estão nesse romance aí, nesse bromance, como vocês queiram chamar, mas que os dois ali estão bem próximos, né? E tal, tá faltando os dois se beijarem, quase isso. O Adriane Galisteu jogou logo aí, né? Vocês querem ver os dois se pegando, que é isso que a gente tá esperando acontecer e tal. É o que tá faltando, né? Coisas que a gente queria ver na Fazenda. Mas enfim, gente, o que aconteceu agora de madrugada? Basicamente, eles se reuniram lá no quarto e começaram a decidir como é que vai ser a distribuição das tarefas amanhã. E basicamente assim vai ser o quê? Eles decidiram que não vão mais colocar o pessoal do grupinho para trabalhar. Vão ser eles mesmos que vão trabalhar, porque afinal eles já passaram um tempão sem fazer nada. E não é que o Zé Love estava certo quando ele acusou e apontou isso? Não foi só ele, né? Mas a Flor e várias outras pessoas. Pois é, apontamentos também resolvem algumas coisas. Enfim, gente, foi só isso que aconteceu, tá?
Amanhã a gente tá aqui de volta com um conteúdo aí que vai vir ao longo do dia, tá? Porque afinal, vocês já perceberam, eles já foram dormir, então não tem muito mais o que eu possa contar pra vocês aqui, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.